Sejam todos muito bem-vindos a mais uma análise detalhada. A nossa exploração de hoje vai focar na maior, mais profunda e possivelmente a mais inquietante de todas as perguntas que a humanidade já teve a ousadia de formular. Afinal, como a vida começou? É uma pergunta que tira o sono de muita gente, né? Exato. E se a gente parar um minuto para observar a natureza ao nosso redor, a complexidade estrutural de qualquer ser vivo é algo formidável. Sim, até dos mais simples. Exatamente. Pensemos, por exemplo, na formiga que cruza a calçada. Ela está lá operando um sistema incrivelmente sofisticado de navegação e comunicação química. Ou o nosso próprio reflexo no espelho, com trilhões de células trabalhando numa sincronia bioquímica perfeita, sabe? Só para manter nossos sinais vitais. O nível de engenharia natural é simplesmente monumental. Mas a ciência nos mostra que nem sempre foi assim, certo? A nossa missão neste mergulho de hoje é traçar exatamente o caminho inverso. É retroceder no tempo, desde essa imensa complexidade até chegarmos à primeira molécula funcional, a primeira estrutura capaz de se replicar. Uhum. E para construir essa narrativa, nós vamos usar como base anotações densas e bem fascinantes de um material focado na evolução do conhecimento científico da biologia. Porque, no fim das contas, entender essas teorias não é um mero exercício de observar um passado remoto. É sobre decifrar os primeiros capítulos da nossa própria história evolutiva. Com certeza. E o conhecimento científico, ele se constrói em degraus estruturados. Raramente surge através de epifanias isoladas. Um tijolo de cada vez, né? Exatamente, um tijolo de cada vez. Para a gente compreender a origem da biologia, nós precisamos antes fazer um rigoroso exercício de escala e de física. A jornada exige que a gente comece analisando o cenário cósmico geral, tipo o quadro mais amplo possível que as leis da termodinâmica permitem. Certo. Para então, passo a passo, a gente ir ajustando o foco da nossa lente até chegar no nível microscópico e molecular. É basicamente um processo de engenharia reversa cronológica, partindo da vastidão do espaço sideral e mergulhando em direção ao interior do que viria a ser uma célula rudimentar. Ok, vamos desvendar isso então. Antes da gente sequer cogitar usar a palavra vida, nós precisamos obrigatoriamente falar sobre a matéria inorgânica. Sim, porque a biologia é, na sua essência, química aplicada. Perfeito. A vida é construída a partir de átomos de carbono, oxigênio, nitrogênio, hidrogênio. Mas de onde surgiu o palco material para que a biologia pudesse ensaiar seus primeiros movimentos? As nossas fontes trazem um esclarecimento crucial logo de início, que aponta para uma confusão muito frequente. Ah, o Big Bang. O próprio. As pessoas confundem muito o Big Bang com a origem da vida. Sim, é imperativo separar a cosmologia da biologia evolutiva. A teoria do Big Bang descreve puramente a origem do espaço, do tempo e da matéria. Não tem a ver com o surgimento de sistemas biológicos. Então, estamos falando da formação do universo mesmo? Isso. Há aproximadamente 13,8 bilhões de anos, toda a matéria e energia que compõe o universo observável estavam concentradas naquele estado de densidade e temperatura infinitas. E então, passou por uma expansão acelerada. E conforme esse universo primordial se expandia e esfriava, as partículas subatômicas puderam se unir para formar os primeiros elementos leves, o que estruturou o que viriam a ser as estrelas e, posteriormente, as galáxias. Só que o nosso sistema solar demorou um pouco mais para aparecer nessa história, né? Nossa, muito mais. A formação do nosso próprio sistema solar e do planeta Terra só ocorreu uma eternidade depois desse evento primordial, há cerca de 4,5 bilhões de anos. E a Terra não era nada convidativa nessa época. Nem um pouco. As condições geológicas dessa Terra recém-formada, lá durante o Éon Radiano, eram de uma hostilidade inimaginável. O material que embasa nossa discussão descreve o ambiente como um verdadeiro inferno termodinâmico. Um cenário de filme de terror literal. Exato. Para quem nos acompanha até uma ideia, não existia absolutamente nenhum gás oxigênio livre na atmosfera. Zero oxigênio. Zero. O que significa que também não havia uma camada de ozônio. Ah, claro, porque o ozônio é feito de oxigênio. O que significa que a superfície era bombardeada, certo?
varida impiedosamente por níveis letais de radiação ultravioleta de um Sol jovem. E não para por aí. A crosta terrestre ainda estava em processo de resfriamento. Era pontilhada por vulcanismo em escala global. Vulcões em erupção o tempo todo. O tempo todo, expelindo continuamente gases tóxicos, vapor de água e magma. E para completar o cenário caótico, o planeta sofria um bombardeio cinético diário de meteoros e cometas que sobraram da formação do Sistema Solar. O que nos leva a um aparente paradoxo. Quando a gente analisa a descrição de um ambiente sem oxigênio, com temperaturas de ebulição, radiação quebrando ligações químicas e impactos massivos de meteoros, a nossa lógica imediata sugere a esterilidade absoluta. Sugere que nada poderia nascer ali. Exato. Mas as fontes são categóricas ao afirmar que esse caos geológico foi exatamente o motor necessário para a síntese química inicial. O que é fascinante aqui é que a própria instabilidade do ambiente serviu como um laboratório químico não intencional. A vida não surgiu apesar da extrema violência da Terra primitiva, mas fundamentalmente por causa dela. Porque precisava de energia. E energia era o que não faltava. Exatamente. A energia extrema vinda dos raios das tempestades primitivas, do calor vulcânico e da radiação ultravioleta forneceu a força motriz, aquela faísca termodinâmica, para forçar moléculas simples de gases atmosféricos a se recombinarem formando as primeiras moléculas orgânicas complexas. O rompimento constante de ligações químicas permitiu que os átomos de carbono se organizassem em cadeias cada vez mais longas e estáveis. Se acumulando ao longo de milhões de anos. Exatamente. Mas a gente tem que falar sobre aqueles meteoros. Essa intensa dinâmica de meteoros caindo incessantemente sobre a Terra abre espaço para uma das hipóteses mais intrigantes documentadas nas nossas anotações: a panspermia cósmica. Essa é de explodir a cabeça. Sim. Porque se as condições terrestres eram tão voláteis, existe a proposição de que o salto inicial da química para a biologia talvez nem tenha ocorrido aqui no nosso planeta. A vida poderia ser uma viajante espacial. Pegando carona pelo universo. Isso. A analogia que a fonte usa é fenomenal para ilustrar esse conceito em larga escala. Pensemos nas sementes de um dente de leão. Quando uma rajada de vento dispersa aquelas sementes, elas voam por distâncias enormes de forma bem passiva, até que algumas acabam pousando num solo fértil, onde encontram umidade e nutrientes para finalmente germinar. É uma imagem muito poética. É, e a panspermia transpõe essa exata mecânica para o cosmos. A premissa é que estruturas biológicas rudimentares, ou ao menos os precursores orgânicos delas, estariam viajando pelo vácuo do espaço a bordo de cometas e asteroides. E a Terra seria o quintal fértil. Perfeito. A Terra primitiva, ao resfriar e formar oceanos, teria atuado simplesmente como esse gigantesco campo fértil. Essas sementes cósmicas colidiram aqui, sobreviveram ao impacto e começaram a prosperar. E é importante dizer que não se trata de um mero exercício de imaginação ou de ficção científica especulativa. Existem dados empíricos robustos que sustentam a viabilidade dessa hipótese. Tem as bactérias extremófilas, né? Sim. Primeiramente, a biologia moderna já catalogou a existência de organismos extremófilos. São bactérias e árqueas aqui da Terra, altamente especializadas, que demonstram capacidades de sobrevivência que desafiam o senso comum. Elas sobrevivem a coisas absurdas. Absurdas, suportam vácuo absoluto, temperaturas próximas ao zero absoluto e doses de radiação ionizante que desintegrariam o DNA de qualquer animal complexo num instante. Isso prova que a biologia pode, na teoria, suportar o trânsito espacial. E teve também a questão dos meteoritos reais que a gente já encontrou. Esse é o segundo ponto de apoio, que vem da astrofísica e da química orgânica. Análises meticulosas de meteoritos que caíram na Terra, como o famoso meteorito Murchison, revelaram a presença de dezenas de aminoácidos complexos no interior deles. E os aminoácidos são os blocos construtores das proteínas. Exatamente. Sabendo disso, a confirmação de que essas moléculas se formam naturalmente no espaço profundo adiciona um peso considerável à panspermia.
Os tijolos fundamentais da vida teriam a resiliência necessária para cruzar o vazio interestelar. Mas, por mais poética e embasada que seja a ideia de um oceano semeado pelas estrelas, essa hipótese enfrenta uma barreira argumentativa colossal. Uma barreira que a academia não perdoa. Não mesmo. A panspermia falha em responder à pergunta central que motivou toda esta exploração. De onde a vida veio? É o que os críticos costumam chamar de transferência de endereço. Boa forma de colocar. Pois é, o obstáculo epistemológico da panspermia é esse. Se a gente aceitar a premissa de que a vida chegou à Terra pegando carona em um asteroide há 4 bilhões de anos, nós não resolvemos o enigma da abiogênese. A gente não resolve como a matéria inanimada se transforma em viva. Exato. Nós apenas empurramos a responsabilidade para outro canto do universo. Em algum lugar, em algum momento, as reações químicas precisaram dar origem ao primeiro metabolismo e à primeira molécula de replicação por conta própria, endogeneamente. E é por causa dessa limitação filosófica e científica que a comunidade acadêmica concentra os seus maiores esforços em entender como a vida poderia ter emergido a partir dos elementos aqui da Terra mesmo. O que faz todo sentido prático. E aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Se descartarmos a origem extraterrestre direta e focarmos na química nativa, nós entramos no domínio da evolução química, amplamente estruturada pela teoria de Oparin e Haldane. A famosa sopa primordial. Isso. O modelo propõe um processo endógeno, estocástico e muito gradual. Aquele acúmulo de moléculas orgânicas que foram sintetizadas pela energia dos vulcões e tempestades teria precipitado com as chuvas torrenciais durante milênios, formando o que ficou conhecido como a sopa primordial nos recém-formados oceanos da Terra. E com o tempo, essas moléculas teriam se agrupado em estruturas chamadas coacervados. Que são como pequenas bolhas? Certo. Isso, bolhas que eventualmente adquiriram a capacidade de isolar o meio interno do ambiente externo, dando origem às primeiras células primitivas. Mas a formação do container celular é só a metade da batalha. A outra metade, e possivelmente o gargalo evolutivo mais severo de todos, é a questão termodinâmica da sobrevivência. Para que qualquer estrutura biológica mantenha integridade e combata a entropia natural, ela exige um fluxo constante de energia. O surgimento do metabolismo é essencial. O bicho precisa comer. E o debate científico detalhado nas nossas fontes se divide em duas grandes vertentes para explicar como esses primeiros organismos se nutriam e garantiam a própria continuidade. A primeira vertente é a hipótese heterotrófica, que, aliás, por muitas décadas foi a visão predominante na biologia clássica. A base lógica dessa hipótese é a simplicidade, né? Totalmente baseada na simplicidade. Porque organismos heterotróficos como nós não possuem a maquinaria bioquímica para sintetizar o próprio alimento. A gente precisa absorver compostos orgânicos prontos do ambiente. A gente vai ao mercado ou caça. A gente não faz fotossíntese. Exato. Sob essa lente, a primeira entidade viva seria um sistema incrivelmente básico, atuando quase como um oportunista bioquímico. Imerso naquela rica sopa primordial do Oparin, o organismo apenas engolfaria e degradaria as moléculas orgânicas complexas que flutuavam ao redor dele. Era mais fácil comer o que já estava pronto do que cozinhar a própria comida. Perfeita analogia. Mas como não havia oxigênio livre para realizar o processo altamente eficiente da respiração celular moderna, a quebra dessas moléculas tinha que ocorrer por outro caminho. Tinha que ser por meio de vias anaeróbicas, especificamente a fermentação. Para quem nos ouve visualizar, é o mesmo princípio do fermento biológico que faz a massa de pão crescer. Ao quebrar os compostos daquele caldo oceânico via fermentação, a célula liberava a energia química vital necessária para sustentar a replicação dela. O apelo dessa hipótese é inegável. Do ponto de vista evolutivo, é imensamente mais provável que o primeiro organismo vivo fosse um catador rudimentar do que um sintetizador altamente complexo. A simplicidade estrutural é o grande triunfo da hipótese heterotrófica. Sem dúvida. Mas a sua fragilidade sistêmica é quase letal para a teoria em longo prazo. O problema central reside na matemática do consumo versus a taxa de síntese ambiental. a conta não fecha. Não fecha.
Simulações geoquímicas modernas indicam que a tal sopa primordial muito provavelmente não era um caldo denso e espesso. Era, na verdade, uma solução extremamente diluída. O que significa que a comida era pouca. Sim, se a primeira população de organismos heterotróficos começasse a se multiplicar com sucesso, impulsionada por um ambiente inicial favorável, eles logo enfrentariam um colapso populacional catastrófico. O consumo por fermentação esgotaria as reservas orgânicas na água num ritmo muito superior à capacidade da natureza de fabricar novas moléculas com raios e radiação. Eles comeriam tudo mais rápido do que a Terra conseguia repor. Ocorreria uma crise alimentar em escala global. Exatamente. Extinguindo o experimento biológico recém-nascido pela simples e pura inanição. Morreriam de fome. E o risco matemático desse esgotamento dos recursos impulsionou a comunidade científica a reavaliar os cenários de origem, dando um protagonismo crescente à segunda teoria, a hipótese autotrófica. E para compreender o peso dessa alternativa, a gente precisa olhar não para as águas rasas, mas para os abismos oceânicos. Lá pro fundo. Sim, lembrando do cenário caótico da superfície, com cinzas vulcânicas espessas bloqueando a luz solar e com o bombardeio contínuo do espaço, a superfície dos oceanos era um lugar incrivelmente precário para tentar estabelecer uma vida duradoura. Era perigoso demais ficar na superfície. Exato. A hipótese autotrófica sugere que a vida não nasceu buscando alimento na superfície, mas sim produzindo a própria energia nas profundezas impenetráveis. E, como não tem luz do sol lá no fundo, o processo não poderia ser a fotossíntese. Teria que ser a quimiossíntese, ocorrendo nas fendas hidrotermais. Essas estruturas geológicas ativas no leito oceânico profundo agem como chaminés. Elas expelem água superaquecida pelo magma e saturada com minerais altamente reativos como sulfeto de hidrogênio e ferro. E esse calor e esses minerais fornecem energia. O gradiente extremo de temperatura e a rica química dessas chaminés vulcânicas submarinas oferecem um fluxo ininterrupto de energia livre. A teoria postula que as primeiras células seriam capazes de catalisar reações químicas a partir desses minerais inorgânicos para fabricar as próprias cadeias de carbono, garantindo a sobrevivência sem depender de uma sopa orgânica externa. O grande trunfo estrutural dessa hipótese é a proteção, o isolamento. Milhares de metros de água agiriam como um escudo impenetrável contra a radiação ultravioleta e o impacto de asteroides que devastavam a crosta superior. Isso oferecia a estabilidade de tempo necessária para que a evolução pudesse operar em paz. E vale lembrar que até hoje as fontes hidrotermais abrigam ecossistemas exuberantes e micróbios antiquíssimos que vivem exclusivamente da quimiossíntese. Existe um ecossistema inteiro nas profundezas que vive totalmente alheio à existência do Sol. É fascinante. No entanto, assim como a teoria heterotrófica esbarra na falta de alimento, a teoria autotrófica esbarra numa barreira de engenharia molecular. A barreira da complexidade. Exatamente. O processo da quimiossíntese exige um grau formidável de complexidade interna. Exige vias enzimáticas altamente coordenadas, uma sofisticação na membrana celular para gerenciar os gradientes químicos. Postular que o primeiro ser vivo já nasceu sabendo fazer tudo isso exige um salto de fé estatístico muito grande. A simplicidade inicial parece ser sacrificada em nome da estabilidade ambiental. E essa dualidade de desafios nos obriga a descer ao nível de detalhe mais fundamental das nossas anotações. A gente precisa ir para dentro da célula. Quando a gente tenta entender como uma célula ganha a habilidade de metabolizar energia, inevitavelmente esbarramos na arquitetura da informação genética e no paradoxo mais famoso da biologia teórica. O paradoxo do ovo e da galinha no nível microscópico. Então, o que tudo isso significa na prática celular? Hoje, a estrutura da vida, como a conhecemos, depende de dois pilares fundamentais, o DNA e as proteínas. Trabalhando juntos. Sim. O DNA funciona como um vasto banco de dados passivo. Ele possui a sequência exata de instruções, o código-fonte, para a construção de qualquer característica do organismo. Mas o DNA sozinho não faz absolutamente nada. Ele é só a receita. É só a receita,
Quem executa as tarefas, quem metaboliza a energia e constrói as coisas são as proteínas. As proteínas são as operárias da fábrica. E aí surge o problema. Para replicar o DNA, ou até para ler as instruções dele, a célula precisa indispensavelmente da ação das proteínas. Mas para fabricar essas exatas proteínas, a célula precisa ler a receita que está trancada no DNA. Sem o código genético não tem proteína. Sem proteína, o código genético não pode ser lido. Quem veio primeiro do caos químico? Esse impasse quebrou a cabeça de muita gente. Até que a gente entendeu que a solução para um impasse tão fechado só poderia vir de uma molécula que conseguisse operar nos dois papéis simultaneamente. Fazendo as duas coisas ao mesmo tempo. Exato. Se conectarmos isso com o quadro geral da evolução química, chegamos na teoria do mundo do RNA. A descoberta fenomenal lá nos anos 80 revelou que o RNA, que é um parente estrutural do DNA, possui capacidades dualísticas notáveis, diferente do DNA que se organiza numa dupla hélice rígida voltada só para armazenamento seguro. O RNA geralmente se apresenta em fita simples. E essa fita simples permite que a molécula se dobre sobre si mesma em formatos tridimensionais complexos. E essa capacidade de dobramento tridimensional é o grande pulo do gato. Ao assumir formas específicas, o RNA consegue expor áreas reativas e atuar como um catalisador biológico, acelerando reações químicas de forma muito parecida com o que as proteínas fazem. Essas fitas de RNA com atividade catalítica foram batizadas de ribozimas. E a analogia que você costuma trazer para isso é excelente. Ah, a do canivete suíço. Sim. A analogia perfeita para encapsular o conceito do RNA na origem da vida é visualizá-lo como o autêntico canivete suíço da biologia molecular. Pensa o seguinte, quando a gente está no conforto de uma oficina estruturada, que seria o equivalente a uma célula moderna, faz sentido usar ferramentas especializadas, uma fudadeira elétrica, um serrote calibrado. Ferramentas precisas. Isso. Na célula de hoje, o DNA é o cofre ultrasseguro. E as proteínas são essas ferramentas elétricas de alta precisão. Mas quando você está perdido no meio da selva, tentando sobreviver com o mínimo, uma ferramenta super especializada não resolve tudo. O canivete suíço, apesar de não ter a melhor lâmina do mundo, nem a melhor chave de fenda, quebra um galho imenso, porque ele agrega múltiplas funções na mesma peça. O RNA foi o canivete suíço da Terra primitiva. Perfeito. Ele não era a estrutura genética mais estável, nem o catalisador mais rápido, mas foi perfeitamente suficiente para executar o armazenamento de informação e o trabalho braçal em um sistema só, dispensando o paradoxo inicial. A hipótese traça um cenário evolutivo onde a vida teria operado exclusivamente sob a batuta do RNA, durante milhões de anos. O sistema armazenava as próprias instruções e as próprias ribozimas de RNA auxiliavam na cópia da molécula, permitindo a replicação e o início da seleção natural. E aí a evolução foi delegando as tarefas. Sim, a pressão evolutiva por mais eficiência impulsionou a divisão de trabalho. O RNA sintetizou as primeiras proteínas que assumiram a função catalítica, por serem mais versáteis. Simultaneamente, o RNA sofreu modificações estruturais, dando origem ao DNA, uma molécula muito menos reativa que se tornou o cofre ideal e definitivo para o código-fonte da vida. Mas claro, como tudo na ciência, existe uma ressalva. A fragilidade intrínseca do RNA é a grande vulnerabilidade dessa teoria tão elegante. O RNA é notoriamente suscetível à degradação. E os cientistas ainda enfrentam grandes dificuldades para modelar como moléculas longas de RNA poderiam se estabilizar por tempo suficiente para desencadear a vida naquele ambiente aquático e fervente. A água quebra o RNA muito facilmente. Sim, a hidrólise destrói a fita. Bom, o percurso cronológico e científico que acabamos de traçar hoje é realmente monumental. Iniciamos a discussão na vastidão do universo em expansão após o Big Bang, estreitamos nosso foco até a Terra primitiva, nos dias de violência geológica, analisamos de forma crítica a elegância extraterrestre da panspermia cósmica, Ponderando sobre os extremófilos e meteoritos. Exato. Acompanhamos o intenso debate metabólico nos oceanos primitivos, contrastando a teoria da sopa primordial com os desafios da engenharia nas fontes hidrotermais.
E, finalmente, decodificamos o elegante paradoxo da maquinaria celular, compreendendo a função versátil do RNA, o nosso canivete suíço. O rigor dessas anotações que trouxemos hoje revela um panorama incrivelmente detalhado. E debater esse detalhamento extremo vai muito além da curiosidade histórica. É um reflexo contundente de como o próprio método científico opera na fronteira do desconhecido. A biologia não é feita de verdades estanques. Nós não trabalhamos com dogmas, mas com um conjunto dinâmico de hipóteses e testes que são constantemente refinados. A transição da poeira inorgânica para sistemas complexos mostra que a vida não é um acidente aleatório, mas um triunfo da adaptação química às leis fundamentais da natureza. É um processo de resiliência incrível. E para coroar essa profunda exploração das nossas origens, existe uma inferência inevitável e bem instigante que salta de todo esse material. Qual seria? Pensa comigo. Se os blocos construtores da vida apresentam tamanha tenacidade para se organizarem no ambiente incandescente do início da Terra, se a panspermia demonstra que a química orgânica sobrevive à viagem pelo cosmos profundo, e se a descoberta das fontes hidrotermais prova que vastos ecossistemas podem vicejar na escuridão absoluta, dependendo só do calor interno dos planetas, a nossa perspectiva sobre o cosmos é obrigatoriamente alterada. Muda completamente o jogo. Quando apontamos nossos telescópios e sondas espaciais para o oceano subglacial da Lua Encélado, ou para as rachaduras de gelo na Lua Europa, lá em Júpiter, a esperança deixa de ser baseada no acaso e passa a ser fundamentada na probabilidade química real. A persistência da química pré-biótica sugere que o universo inteiro pode ser, de fato, um imenso quintal fértil, incansavelmente ensaiando os processos da vida na escuridão profunda. É uma perspectiva brilhante. Deixamos esse pensamento para embalar a reflexão de todos nós. Agradecemos imensamente a companhia de quem nos acompanhou por mais essa intrincada jornada pelos mistérios estruturais da existência. Continuem sempre questionando o universo ao redor e nos vemos na próxima análise detalhada.